Os estados não produtores de petróleo conseguiram que o Congresso aprovasse a votação em regime de urgência do veto da presidente Dilma à nova lei dos royalties do petróleo. Vamos falar com a Renata Lopretti. Esse requerimento foi aprovado, Renata, com grande folga. 408 votos a favor e 91 contra, Mariana. Ou seja, sem chance, mas com polêmica. Deputados e senadores que representam estados produtores já se articulam para anular a sessão dessa quarta-feira. Eles pretendem alegar no Supremo Tribunal Federal que o regimento do Congresso teria sido desrespeitado. Agora a gente vê como foi essa tumultuada sessão de hoje na reportagem do Gerson Camarote. Dia de ânimos acirrados no plenário. No comando, a deputada Rose de Freitas teve que interromper a sessão conjunta para tentar costurar um acordo. Mas a confusão continuou. Pelo regimento, eles não podem votar hoje esse requerimento de urgência. Se atropelarem, a gente tem um caminho, que é recorrer ao STF. A maioria, tá certo, dos deputados federais, com a maioria do Senado Federal, ele tem a prerrogativa de poder identificar as urgências e o que deverá ser votado. A sessão foi retomada sem acordo. Até governadores apareceram para acompanhar a votação. Acho que a maioria do Congresso Nacional, que tem o sentimento de justiça, de justeza, vai superar isso. É a minha torcida e é o meu empenho aqui. Diante do impasse, o governo fez corpo mole e reconheceu antecipadamente a derrota. Naturalmente, o governo é contrário, ainda que, na minha opinião, existe uma ampla maioria para aprovar esse requerimento de urgência que resulta, num dado momento, na votação do veto com o intuito de derrubar. Em meio à tensão, uma pausa para o cigarro. Como diz o caboclo lá no Ceará, o usa mais. Durante o almoço, houve espaço para piada com a confusão no plenário. Hoje é o dia de retranca, em homenagem ao Corinthians. Depois de 5 horas de queda de braço, os estados produtores foram tratorados. 348 deputados e 61 senadores aprovaram o pedido de urgência para analisar os vetos. O clima quente do plenário continuou no Salão Verde da Câmara. E a briga só deve acabar na Justiça. Isso foi uma aberração regimental, jurídica e constitucional. Por isso eu vou ao Supremo defender a Constituição, o regimento interno e os direitos de Rio e Espírito Santo. Camarote está comigo aqui no estúdio. Camarote, esse placar tão elástico, tão estendido, indica que se esse veto vier mesmo a ser votado, a posição dos estados produtores seria varrida, certo? Perfeito, Renata. Do ponto de vista político, já há uma situação de fato. Os estados não produtores, eles já possuem a maioria, uma maioria folgada. Isso mostra claramente que na semana que vem, se esse veto for de fato à votação, ele será derrubado, o veto presidencial de Dilma Rousseff. Então, a solução agora para os estados produtores passa a ser uma solução jurídica. Eles já abandonaram a qualquer tipo de possibilidade de tentar reverter no trato lá do Congresso Nacional essa votação de tentar manter o veto presidencial da presidente Dilma Rousseff na lei da redistribuição dos royalties do petróleo. Por isso mesmo, a estratégia dos parlamentares de estados produtores é de entrar com mandato de segurança no Supremo Tribunal Federal, alegando que o Congresso Nacional não respeitou o trâmite normal, de que era preciso antes ser analisado o veto, cerca de 3 mil vetos presidenciais que estão na fila para serem apreciados pelo Congresso Nacional. O argumento é que a fila não poderia ser furada, é que isso? a fila não poderia ser furada. E a argumentação dos estados não produtores é que, com um requerimento de urgência com a maioria completa, uma maioria esmagadora do Congresso Nacional, esse regimento poderia sim
ter furado a fila. Então, é essa a argumentação de cada um dos lados. O que a gente vê é que, de fato, o Palácio Planalto tenta agora ficar distante dessa confusão, já fez o gesto a presidente Dilma Rousseff para os estados produtores, quando vetou essa lei da redistribuição dos royalties do petróleo, mas agora o Palácio Planalto fica distante. Agora pode criar um problema se isso, de fato, for para o Supremo Tribunal Federal, isso pode criar um problema jurídico daqui para frente. Camarote, obrigada. Olha, essa é uma novela que se arrasta já há bastante tempo e a cada capítulo dela, o Palácio do Planalto manifesta a preocupação de tentar evitar o que eles chamam de a judicialização do processo. Por quê? Porque isso seria uma maneira de criar um ambiente de maior insegurança e ruim, portanto, para os negócios, para a licitação de novas áreas. Só que o que a gente vê no ponto em que a gente chegou agora é que talvez, como disse o Camarote, não exista mais nenhuma outra solução que não a judicialização do processo. Mariana.